e também, sou psicóloga, tá? Nós vamos dar início daqui a agora, né? Vamos começar pontualmente às 16h15 a nossa sessão de comunicação, tá? Então, deixa eu passar para vocês o tempo que vocês vão ter. Vocês vão ter 15 minutos, tá? Para fazer a exposição. Eu vou ler agora a ordem da exposição para vocês, tá? O primeiro trabalho é do Gideomarque Costa e Silva, da Unicap. O tema é Pressupostos Filosóficos da Escola enquanto Tecnologia, implicações para o ensino da filosofia. O segundo vai ser do Ian Ademir Rego Gomes, da UFPA, e o tema dele é a formação do cidadão com possibilidade para a liberdade em Rousseau. Tema 3 é do Jeremias Moraes do Nascimento, da UFPA. Tema é a filosofia antiprogressista em Kierkegaard. 4. O quarto a se apresentar vai ser o José Eduardo Fonseca Oliveira, da Unesp. Reexistir e reespiritualizar-se, trincheiras da biopolíticas, tá? E o último vai ser o Josimar da Guarda de Souza, do ESB, Educação Menor, Ensino da Filosofia como Resistência. Então, é dentro dessa ordem que vocês vão apresentar. Cada um de vocês vai ter 15 minutos. Vocês poderão usar slide, poderão compartilhar o que vocês queiram nesses 15 minutos. Após a apresentação de todos vocês, tá? Aí vai ser aberto um espaço para perguntas. Então, quem quiser fazer perguntas, anote direitinho, e quando terminar a exposição dos 5 trabalhos, aí você vai fazer a pergunta, aquele trabalho que você gostaria de esclarecimento, certo? Então, é dessa maneira que a gente vai fazer a nossa apresentação. Então, vocês já sabem a ordem, né? Primeiro o Gidemarco, depois é o Ian Ademir, depois é o Jeremias, José Eduardo e o Josimar, tá bom? Então, essa vai ser a ordem da apresentação. Sejam todos bem-vindos, tá? Ao Seminário de Filosofia. E a gente pode, deixa eu ver, acredito que todos os expositores já estão na sala, né? Então, a gente já poderia começar. A frequência será colocada no chat por volta das 5 horas da tarde ou por volta de quando terminar todas as exposições. Cabe a vocês, se forem usar, compartilhar slides, cabe a você fazer o compartilhamento, tá? O expositor que faz o compartilhamento. Eu só vou cronometrar o horário, tá? Quando tiver para terminar o seu horário, eu vou colocar no chat e você só tem um minutinho para concluir o seu trabalho, tá bom? Então, volto a me apresentar, sou professora Rosilene Lima, tá? Sou professora de filosofia e também psicóloga e pertenço ao quadro de professores efetivos da UFPA. Né? Atuo na escola de aplicação da UFPA, certo? Sejam todos bem-vindos. Então, o primeiro, né, é o Gideomarque Costa Silva, da Unicap. José Marcos já está aí, né? Prazer em conhecê-lo, querido. Se você quiser se apresentar, se apresente. Certo? Aí logo depois você pode começar a sua exposição, tá? Que vai ser dessa maneira. Todo mundo vai se apresentar e depois, né, a gente vai abrir para as perguntas. Quem estiver assistindo, faça a sua pergunta, anote a sua pergunta e no final das exposições você coloca no chat que eu vou direcionar a pergunta para o expositor, certo? Querem me perguntar alguma coisa? Você só me confirma o tempo, por gentileza? Eu entrei já. Então, 15 minutos, tá tá, bom? obrigado. Boa Aí tarde. você pode usar slide, você pode usar o seu recurso, só que você que vai compartilhar, tá certo? Tá ok. Eu só vou aqui marcar o tempo. Quando tiver para terminar o tempo, aí eu aviso, tá bom?
Tá, então, boa tarde, colegas, boa tarde, professora. Antes de mais nada, eu quero parabenizar pela qualidade da terceira jornada de filosofia da UFPA, e agradeço a oportunidade de apresentar este trabalho e interagir com os demais colegas. Eu atualmente faço mestrado em filosofia na Universidade Católica de Pernambuco. A minha pesquisa de mestrado, ela envolve perceber a relação tecnologia e responsabilidade no pensamento do filósofo pernambucano Antônio Pedro de Figueiredo. Agora, o trabalho que eu vou apresentar hoje, contudo, não tem a ver com essa minha pesquisa de mestrado. Ele envolve uma reflexão filosófica sobre o sentido e a natureza da escola enquanto tecnologia hegemônica do educativo nas sociedades contemporâneas. De modo especial, eu vou abordar alguns dos resultados de uma pesquisa anterior, que teve como objetivo identificar e analisar o conceito de escola enquanto tecnologia produzida na América Latina. A pesquisa se situa na fronteira entre a filosofia da tecnologia e a teoria da educação, e a escola em si mesma, ela passa a ser pensada como um tipo de tecnologia moderna. Nesse caso, eu procuro pensar não apenas a questão dos efeitos e possibilidades do uso de uma determinada tecnologia, o que me parece que é importante, mas procuro ampliar a análise crítica para perceber os elementos estruturantes e valores em uma determinada tecnologia. Analisamos artigos no período de 2000 a 2020, disponíveis na base de dados cielo.org, em 5 países da América Latina: Brasil, México, Colômbia, Argentina e Chile. Foi utilizado enquanto termo de busca para a identificação dos artigos as palavras-chave escola e escolarização. Além disso, o artigo tinha que contemplar uma reflexão sobre a natureza e o sentido da escola moderna em uma perspectiva filosófica. A pesquisa identificou 121 artigos no período selecionado. Desse total, 25 se constituíram em fonte de análise para a última etapa da pesquisa. As análises apontaram para as questões do contexto em que emerge o conceito de escola enquanto tecnologia na América Latina. Além disso, no que concerne propriamente ao conceito e às suas premissas filosóficas, as análises apontaram para 3 premissas: sujeito cartesiano, racionalidade técnica e progresso. Em termos de estrutura desta apresentação, inicialmente eu abordo como emerge no material analisado o contexto da preocupação da escola enquanto uma tecnologia na modernidade. Na sequência, aponto os principais elementos teóricos de cada uma das premissas identificadas e, ao final, procuro pensar algumas implicações para desse debate para o ensino de filosofia. No que concerne ao primeiro tópico, a relação escola e modernidade, nos artigos analisados, é possível perceber que a escola moderna possui uma lógica própria, não nasce na modernidade, mas é aqui que ela encontra sua configuração. Quer dizer, conforme identificamos, essa instituição, enquanto modelo hegemônico da educação, tem sua configuração inicial no pensamento de Comenius e no modelo prussiano de educação, ao mesmo tempo em que, por isso mesmo, né, assume a tarefa de construir a modernidade por meio de uma estratégia que alia o pedagógico ao político. É nesse sentido que as análises apontam para a escola como um projeto do modelo de civilização ocidental europeu, o qual se ramifica enquanto estratégia de ocidentalização e neocolonialismo em relação às diferentes partes do mundo. Quer dizer, ela é uma forma educativa específica, artificial, que nasce em um contexto geográfico específico, o Ocidente europeu, embora tenhamos uma tendência a naturalizá-la. Nesse sentido, a educação e modernidade se tornam aliadas, ou, em outras palavras, a educação se localiza de forma estratégica ao lado de determinados objetivos políticos das modernas sociedades, com o objetivo de formar determinados hábitos. A escola é, então, o eixo de articulação do político ao pedagógico, nesse projeto de constituição da modernidade, como escreve Pinot, um dos autores analisados, abre aspas, já é lugar comum na bibliografia pedagógica contemporânea sustentar a íntima vinculação que existe entre escolarização e modernidade e, a partir disso, conceber a escola como uma construção moderna, construtora da modernidade, fecha aspas. É nesse sentido que se situa o escopo da sequência desta apresentação, tendo em vista perceber as premissas que configuram essa escola enquanto estratégia hegemônica da modernidade na educação. Aquilo que me interessa, essencialmente, nessa sequência, é perceber quais são esses princípios, e em que medida eles implicam uma compreensão reducionista e restrita de educação,
de forma a dispor a educação a serviço de uma estratégia de neocolonização e ocidentalização dos países da América Latina. Em relação à primeira premissa, de um modo geral, os artigos fazem referência ao sujeito cartesiano como sendo essencialmente o sujeito cartesiano do penso, logo existo. Vou apresentar rapidamente essas características desse sujeito moderno e o papel que a educação cumpre na sua formação, evidentemente, a partir desses textos analisados, né? Esse sujeito moderno aparece nesse material analisado como seguro de si mesmo, como um sujeito que pensa, ele é unitário, autocentrado, racional, consciente de si mesmo, ele passa a ser pensado enquanto algo com centralidade e que preexiste em relação a tudo que há. Esse sujeito cartesiano escolar nesses artigos é regido pela razão, a qual deve ser expandida ao máximo. Esse sujeito se apresenta como autossuficiente e é capaz de se tornar livre a partir do uso da própria razão. Enquanto sujeito que pode conhecer tudo que há no mundo exterior, ele é consciente. Pois não? Acho que alguém pediu. Posso continuar, professora? Pode sim, pode sim. Ela deu uma cortadinha no som, mas já está tudo direitinho. Pode continuar. Tá. Então, enquanto sujeito que pode conhecer tudo que há no mundo exterior, ele é consciente das decisões que toma. É justamente esse sujeito que é nesse sujeito que se dará a educação moderna. Quer dizer, assim, de acordo com as análises dos artigos na modernidade, a educação, que emerge como tarefa de constituir a humanidade do ser humano, assume esse sujeito com essas características limitadas como sinônimo de humano. Formar o humano é formar a sua própria razão no material analisado. E agora, isso já emerge, então, a segunda premissa filosófica da noção de escola enquanto tecnologia no material analisado, que é a noção de razão. A partir das análises, convém pontuar que, no contexto do ser humano, de um humano moderno que se desenvolve por meio da razão, emerge a compreensão de infância como algo destituído de razão, inserido no meio das paixões. É um ser que precisa ser domesticado. Se a educação tinha a tarefa de constituir o ser humano que iria futuramente ser capaz de fazer uso da própria razão, tal processo precisa começar em tenra idade. Ainda conforme as análises, em oposição ao universo da razão, a fase infantil é vista como algo maleável, débil, incompleta e frágil. A partir dessas características, a escola, enquanto tecnologia, elabora alternativas de forma a atingir o desenvolvimento da razão enquanto objetivo central que permite consolidar esse sujeito moderno. Quer dizer, em outras palavras, de acordo com os artigos analisados, a modernidade constrói um sujeito pedagógico, a criança, o qual passa a ser visto como incompleto e bruto, o qual deve ser lapidado por meio da educação, que, nesse caso, se torna sinônimo de escolarização, de forma a ser preparado para o mundo do adulto. Esse mundo do adulto, agora, é sinônimo de sujeito moderno, ou seja, alguém que tem responsabilidade e tem condições de agir em nome da razão com liberdade e escolha do melhor caminho. E aqui isso já se relaciona à terceira premissa que emerge dessa análise, que é a noção de progresso. Diante da promessa divina de uma vida melhor em outro plano, a escola se apresenta agora como um instrumento que permite atingir essa vida feliz aqui na Terra, ou seja, ela é a via privilegiada de acesso a uma vida melhor. Assim, além das noções de sujeito e razão, a ideia de progresso se constitui em outra premissa fundamental. Como é possível perceber nas análises, no século XVIII, há uma alteração nas concepções temporais nas quais os seres humanos até então se moviam. Se até então o mundo ocidental se movimentava a esse respeito a partir das ideias de decadência, espera e eterno retorno, agora começa a se fortalecer a noção de construção da própria realidade pelos seres humanos, em que o ser humano é capaz de estabelecer um devir temporal que se desenvolve por meio de processos cumulativos e sempre crescentes em direção a um futuro melhor. Não sem sentido, nos artigos analisados, as diversas perspectivas sociais modernas, quando aplicadas à educação, possuem sempre delineamentos utópicos. No caso do liberalismo econômico, o mercado, para os marxistas, a crença na existência de uma sociedade socialista, para a qual, na sequência, se transformaria na sociedade comunista, para o liberalismo político, a crença na república, para os positivistas, a crença no conhecimento científico e assim por diante. De acordo com as análises, embora sejam diferentes utopias, a configuração da estrutura do pensamento é uma só.
É a utopia, o futuro sonhado, imaginado, desejado, situa-se no final do caminho, e aí se chega por meio da razão. No que concerne à escola enquanto tecnologia hegemônica da educação na sociedade moderna, a utopia se torna um elemento central, uma certeza, um ponto fixo e sólido no devir. Nesse sentido, nas análises, a utopia se torna o ponto de chegada e a luz para o caminho a ser trilhado. E é possível percorrer melhor esse caminho por meio da educação, a qual, por meio da escola, enquanto sua tecnologia hegemônica, se tornaria a construtora desse novo mundo, desse rumo linear na marcha do progresso. E agora, passo já às considerações finais. Veja, nessa apresentação, eu, de modo geral, abordei, então, as premissas filosóficas do conceito de escola enquanto tecnologia da América Latina. Busquei suporte para isso em uma pesquisa de natureza documental, em que analisei 121 artigos na primeira etapa e, na segunda, 25 artigos. Além dos elementos contextuais em relação ao conceito de escola enquanto tecnologia na América Latina, a pesquisa identificou que esse conceito é composto de 3 premissas filosóficas, quais sejam sujeito cartesiano, racionalidade técnica e progresso. As análises demonstraram que a escola, enquanto uma tecnologia, representa a vitória da racionalidade técnica dentro do campo pedagógico, enquanto estratégia de dispor educacional a serviço do projeto político da modernidade, o qual implica compromissos filosóficos que remetem a processos de normalização e padronização dos seres humanos. É nesse sentido que a escola, enquanto tecnologia, parece fazer parte de um processo mais amplo de neocolonização e ocidentalização dos países da América Latina, com significativas implicações para o ensino de filosofia. Em outros termos, o ensino de filosofia se efetiva em um contexto que é marcado em muito por uma lógica de subordinação e redução quando efetivado dentro de da instituição escolar. Como escreve Pinot, um dos autores, em um dos artigos analisados, abre aspas, podemos colocar, então, que a imposição da organização curricular na escola foi uma importante disputa dentro do campo pedagógico e que pode ser associada ao triunfo de uma racionalidade técnica moderna aplicada em sua forma mais elaborada na problemática educacional, fecha aspas. Nesse sentido, enquanto professores de filosofia, somos convidados a pensar e repensar a escola em outras premissas e formatos que não sejam os da escola enquanto tecnologia. Essa escola, enquanto tecnologia, não promove os reais objetivos da educação. Se a educação deve proporcionar uma formação que permita aos seres humanos serem felizes e autônomos e que se desenvolvam de forma harmoniosa nas suas diversas dimensões, a escola, enquanto tecnologia, parece, com sua visão reducionista de ser humano e seus compromissos políticos, com o projeto da modernidade, impor significativos limites. Nesse sentido, o ensino de filosofia terá que lidar, para além da questão metodológica e de conteúdo, com os limites impostos pela própria estrutura da escola enquanto tecnologia, o que configura um currículo oculto com significativas consequências. Enfim, eu espero ter ficado dentro do tempo, professora, claro que espero ter conseguido apresentar aqui os principais elementos dos resultados desta pesquisa. Muito obrigado, professora. Obrigada. Aí nós vamos passar agora para o segundo expositor, que é o Ian Ademir Rego Gomes, da UFPA, e tem como a formação do cidadão como possibilidade para a liberdade em Rousseau. Ele vai falar sobre a questão da liberdade em Rousseau, não é isso? É a possibilidade para a liberdade em Rousseau. Tá tudo certo com o áudio? A gente está escutando. Pois bem. Veja bem, na obra de Jean-Jacques Rousseau, podemos encontrar os mais diversos temas, e talvez de forma mais relevante para a construção do seu edifício teórico, estejam a sua concepção de um estado de natureza e a sua teoria educacional, que deriva da primeira. E essas condições do estado de natureza são o que vão permear todo o processo educacional, e vamos ver também que tem grande relevância do pensamento político do autor. Então, por causa disso, eu vou tentar abordar esses temas e suas relações para identificar quais as possibilidades da noção de liberdade do autor nas sociedades atuais. Pois bem, partamos das noções de educação do autor. No início do livro Emílio, ou da educação, nós somos apresentados a uma noção mais genérica e, posteriormente, a uma divisão que ele irá fazer. Então, eu vou citar agora.
abre aspas, nascemos fracos, precisamos de força, nascemos carentes de tudo, precisamos de assistência, nascemos estúpidos, precisamos de juízo. Tudo que não temos ao nascer e de que precisamos quando grande nos é dado pela educação. Mas veja bem, uma característica curiosa aí é que em momento algum fica claro de onde essa educação é proveniente. E é aí que entram algumas distinções feitas no mesmo livro, onde ele separa em 3 as proveniências de tudo que nós vamos precisar quando adultos. Podemos chamar tanto de educações como de mestres. A primeira educação que Rousseau trabalha é a educação da natureza. Essa educação, ela é responsável pelo desenvolvimento interno das nossas faculdades e de nossos órgãos. O desenvolvimento mais extenso dessas faculdades primordiais do homem e da robustez original, que o Rousseau trabalha sobre os órgãos e sobre a constituição física do homem, se encontram no segundo discurso, o discurso sobre os fundamentos da desigualdade, onde ele trabalha hipoteticamente que vive isolado e que tem abundância de recursos naturais e que, por isso, basta a si mesmo, diferente dos homens em sociedade que necessitam se relacionar para aumentar as suas forças. O importante aí para a questão da educação é que, para o Rousseau, ao nascer, nós temos as mesmas faculdades deste homem natural. Mas veremos que nele essas faculdades tardarão a se desenvolver devido à estabilidade da situação em que ele vive. Podemos citar dentre as faculdades, essas faculdades, a liberdade, abre aspas. A natureza manda em todos os animais e a besta obedece. O homem sofre a mesma influência, mas considera-se livre para concordar ou resistir. E é sobretudo na consciência dessa liberdade que se mostra a espiritualidade de sua alma. Mas atente que essa não é exatamente a mesma liberdade da qual Rousseau irá tratar em sociedade. Essa é a nossa faculdade, mas que vai ter grande relevância para tratar sobre a liberdade em sociedade. Outra faculdade de suma importância é a perfectibilidade, que é a capacidade do homem em se aperfeiçoar. Se, por um lado, nós temos este homem natural, que ainda não desenvolveu sua racionalidade, pois não necessita dela, mas que tem as faculdades necessárias para que isso aconteça, de outro lado, nós temos essa criança que nasce nessa mesma situação, com faculdades que permitem a ela desenvolver racionalidade e diversas outras características. Abre aspas. No homem primitivo, essa razão de que tanto nos orgulhamos e essa inteligência de que tanto dependemos só se encontram em estado virtual, como algo que ainda não se manifestou plenamente e que necessita de estímulo para se atualizar, ou passar de uma condição como de sono para a plena vigília. O segundo tipo de educação, ou segundo mestre, é pelas coisas. É a aquisição da nossa própria experiência sobre os objetos que nos afetam. É importante atentar aqui que essas experiências e objetos que irão afetar o desenvolver desta educação são diferentes em estado de natureza e em sociedade. E seguindo essa lógica, o proceder educacional pode ser modificado de acordo com os objetivos do educador. Inclusive, os objetos que vão nos afetar vão ser diferentes de pessoa para pessoa. Então, vai ser uma característica muito específica de preceptor para preceptor. Abre aspas. As nossas crianças amolecidas, antes de nascer pela moleza dos pais e das mães, ao vir ao mundo trazem um temperamento já mimado, que não se deve expor logo a todas as provas que devem revigorá-los. Aqui nesse trecho ele está falando sobre algumas características que ele acha que são necessárias para o desenvolver de todas as pessoas, mas que em sociedade é necessário que haja uma preocupação e uma afetação lenta sobre ela para que isso ocorra. Então, no Emílio vão ser diversos os trechos que tratam deste revigorar, utilizando exemplos cotidianos que vão da correção de hábitos, como prender os braços dos bebês. Era muito comum na época que se enlaçasse o bebê para que ele não conseguisse se movimentar e assim não se batesse. Só que para o Rousseau isso vai ser terrível porque é a fase exatamente em que a criança tem que desenvolver a sua movimentação, a sua locomoção e perceber as coisas. Então, isso passa por algumas questões também banais do dia a dia, como correr, pular e observar livremente, porque dando um exemplo de uma criança que está brincando e vê um buraco, uma poça, ela tem o intuito de pular por cima da poça. Se ela tem o costume de brincar, ela vai analisar através da sua visão se ela tem força suficiente para aquilo, se ela não tem. Uma criança que nunca teve a liberdade de fazer esse tipo de coisa, ela não vai ter a mesma percepção da situação. Talvez ela tenha uma percepção um pouco menos desenvolvida.
Então, é nesse sentido que ele fala. E isso vai ser imprescindível para a autonomia, posteriormente. Se, num primeiro momento, os homens se uniram num processo de saída desse estado de natureza para sobreviver, tendo todos já em conjunto as forças que eles necessitavam para sobreviver, e mais forças ainda, eles passaram a desenvolver menos as suas capacidades individuais. Essa é a grande questão, professor, é muito importante que todas as pessoas desenvolvam muito mais as suas capacidades individuais, para que no coletivo as coisas sejam muito mais simples, e não que, na medida que o coletivo consegue suprir as suas necessidades, as capacidades individuais diminuam. Abre aspas. Os homens não são feitos para serem amontoados em formigueiros, mas para se espalharem pela terra que devem cultivar. Quanto mais se reúnem, mais se corrompem. As doenças do corpo, assim como os vícios da alma, são efeito infalível dessa associação muito numerosa. E o terceiro tipo de educação, que é a educação dos homens. Ela se dá a partir do uso que nos ensinam a fazer dos desenvolvimentos da educação da natureza. Aí observe, que nos ensinam a fazer, né? Se na primeira educação são características que todos já temos, são inatas, na segunda educação são características que nós aprendemos dos objetos que nos afetam. Nessa terceira educação já existe a possibilidade de se ensinar outra pessoa, então é de pessoa para pessoa. Se nós formos avaliar, podemos perceber que a educação da natureza em nada depende de nós. A das coisas, apenas parcialmente, muito pouco. Dessa forma, a única educação que realmente podemos dirigir é a educação dos homens. E é por isso que ela tem um aspecto cultural e extremamente relevante na compreensão das civilizações que, na opinião de Rousseau, estão se degradando. Foi através da educação dos homens, por um processo de necessidade, porque, veja bem, em Rousseau sempre vai partir de um processo de necessidade. A saída do estado de natureza foi uma necessidade. Vou dar um exemplo. Existia a Pangeia, com a divisão da Pangeia, né? No caso, existia alimento abundante, mas com a divisão da Pangeia, pequenos grupos ficaram separados, sem a possibilidade de se manter, começaram a se reunir. Na medida em que eles se reuniam, eles precisavam desenvolver uma comunicação, e a partir dessa comunicação começaram a desenvolver também uma cultura. Essa cultura é um hábito que vai, de certa forma, encobrir a natureza do próprio homem até aquele momento. E isso se dá justamente porque o homem tem a liberdade e a perfectibilidade que permitem que ele saia desse estado natural dele. A saída que o autor viabiliza para essa degradação é por meio do mesmo tipo de educação que levou ele até ela. Porque o que acontece? Ela pode ser dirigida de uma forma diferente. Na opinião do autor, através do seu estado de natureza, é que o caminho para uma educação mais coesa reside em direcionar a única educação da qual nós realmente interferimos em direção às duas outras, das quais nós não podemos modificar. E aí que entra uma característica que talvez muitas pessoas conheçam da teoria educacional de Rousseau, que é a educação negativa. Na medida em que os homens iam saindo do estado de natureza e passavam a contrair em conjunto vários vícios e preconceitos, a educação que o preceptor vai preparar pretende manter todos esses desvios distantes da criança. Se ela não estiver em relação com esses vícios, ela não irá assimilá-los no momento da vida em que sua razão ainda não foi desenvolvida plenamente. E depois que essa razão estiver consolidada, então ela poderá refletir sobre os vícios, tendo plena noção de que são vícios, sem confundir assim com condições naturais do homem. Depois dessa razão já um tanto mais preparada, o preceptor já pode iniciar ensinamentos morais, mas ainda assim, sempre de acordo com os interesses ou as necessidades do educando, quando aqueles ensinamentos se tornarem necessários. Aí, nessa fase assim, da idade do Emílio, né, depois de aprender alguma profissão, porque para o Rousseau, como o Emílio não vai estar legado a trabalhar, a viver no estado de natureza, mas em sociedade, então o Rousseau acha necessário que ele aprenda uma profissão, que ele aprenda sobre o amor, que é uma questão social, não é natural, mas que para ele é de extrema relevância. Aparece uma nova tarefa, que é eles precisam viajar pelo mundo para aprender sobre as outras culturas e sobre os outros tipos de governo. E aqui se torna evidente a necessidade que o Emílio, ao fazer esses julgamentos, não pode ser influenciado por seus preconceitos. Porque, ao fim dessa tarefa, ele precisa encontrar dentro de todos esses lugares o governo ao qual ele possa se inserir. Ou um governo que esteja baseado em todos os seus aprendizados sobre a natureza do homem. E aí sim nós podemos falar de uma concepção de liberdade em sociedade, levando em consideração a história do Emílio.
porque ela pressupõe algumas situações. Uma delas é que, para que ocorra, ele deve escolher um tipo de governo adequado a qual ele irá se submeter. Ou seja, se ele, mesmo que ele nasça em um determinado governo, a partir do aprendizado dele sobre a natureza do homem, o desenvolvimento da sua educação, ele deve escolher um governo adequado para que ele seja representado. Caso ele não se sinta representado pelo seu governo, ele não vai conseguir se sentir livre ou se desenvolver a sua felicidade nesse tipo de governo. Outra questão é que é preciso fazer parte da estruturação do próprio governo. Uma vez que as leis são configuradas em conjunto, todos aqueles que aceitarem a formulação de tal lei não estarão obedecendo a ninguém, a não ser a si mesmos. Então, a partir daí, nasce também a situação de que, para se formular essas leis em um bom acordo com a sua própria natureza, é preciso conhecê-la. E, para isso, é preciso ter um processo educativo que lhe permita isso. E entende-se que o Emílio teria essa possibilidade. Agora, para finalizar, eu gostaria de fazer um questionamento. Porque observe o desenrolar da educação e como ela é necessária para que o indivíduo busque a sua liberdade em sociedade. Observe também todo este percurso atendeu às necessidades do próprio indivíduo, do Emílio, desembocando na coletividade, e não o contrário, não foi pelos interesses de um governo específico. Isso tudo teve o objetivo da condição de homem, de se tornar homem e de chegar à sua felicidade. Agora, se analisarmos as nossas instituições de ensino, já tanto tempo depois destes textos, vamos perceber que nós assimilamos que existe uma infância. Essa idade específica que o Rousseau fala, que deve ser tratada como infância e não como fase adulta, isso nós sabemos bem. Temos a psicologia do desenvolvimento, que traz de forma bem mais lúcida os conhecimentos que o educando está em tempo de receber. Mas onde reside a possibilidade de liberdade e de felicidade que a educação poderia nos oferecer? Será que toda a gama de informações às quais somos submetidos ainda na infância e que tem por finalidade que possamos ter belos empregos e com isso estabilidade realmente nos torna mais felizes? Eu acredito que Rousseau teria algo a dizer sobre isso, então, citando o próprio, abre aspas, infeliz previdência que torna um ser atualmente miserável na esperança bem ou mal fundada de torná-lo feliz um dia. Esse foi o meu trabalho. Obrigada, Ian. Vamos ver aqui quem vai ser o próximo. Deixa eu ver aqui. O Jeremias Moraes do Nascimento, também da UFPA. O tema da exposição dele é a filosofia antiprogressista em Kierkegaard. Jeremias está aí? Tá, né? Jeremias. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estamos ouvindo beleza. você. Eu peguei o celular aqui, que o computador me deixou em mãos. Bem, a filosofia antiprogressista de Søren Kierkegaard, eu escolhi esse tema do meu TCC porque vi uma certa problemática em relação a este conceito progressismo, e a maioria das pessoas, tanto do lado acadêmico quanto do lado leigo, pega o termo progressismo e faz uma aplicação tanto a questão tecnológica como a questão humana. Mas será que a questão tecnológica é bem aplicável esse termo? E a questão humana, será que ela tem que ser também absolutamente aplicável, tal termo? Se tem que ser, então como é que fica os escritos como o de Schopenhauer, os escritos de Goethe, os escritos de Kierkegaard, Nietzsche e Luiz Feuerbach, que combate o progressismo dado por Hegel, que eles não aceitavam, que era um progressismo que levava muito para o lado humano, mas que esse lado humano que Hegel estava colocando não era tanto o indivíduo em si, mas era um fecho, um ajuntamento, tipo uma questão antropocêntrica para poder ter esse progresso. Aí eu fiquei questionando a aplicação desse termo
lado humano e foi ver o professor Paulo Girardelli fazendo um comentário sobre isso, que o termo progressismo não pode ser aplicado na questão do comportamento humano. Aquilo me chama a atenção, que o progressismo pode sim ser aplicado na questão da técnica. E para o ser humano, para ele poder se preservar, para que o ser humano venha poder preservar a sua integridade no sentido físico, a sua sustentação, ele tem que se progredir. Agora, em relação à questão ética, a questão assim, comportamental, será que é aplicável? Ele faz uma pergunta. Aí aquilo me chamou bastante atenção. Eu disse, mas porque tem alguns conceitos, já que a filosofia ela estuda os conceitos, tem conceitos que me chamam muito atenção, que não pode ser implementado o termo progressista. Eu vou pegar aqui o exemplo aqui de 3 conceitos que um pode ser, outro mais ou menos e um não, que é em grego sophos ket, onos ket, episte, que é sabedoria, conhecimento e conhecimento prático. O conhecimento prático ele está relacionado mais com a questão da episté, é o conhecimento científico, tal, que cientistas lutam para desenvolver novas tecnologias, novas inovações tecnológicas para poder o ser humano assim preservar. E a questão do conhecimento gnosco é um conhecimento mais teórico, que ele pode ficar por prático, como pode ficar no conhecimento teórico. E o Sophos, que é a sabedoria, que está relacionado com a ética, está relacionado com o comportamento, relacionado muito também com a questão cultural, e tem que ser assim preservado, até mesmo assim conservado. E quem é de nós, seres mortais, que pode se arriscar a dizer que é mais sábio do que Sócrates, Platão ou Aristóteles? Quem é que ousa dizer que é mais sábio do que Sócrates, Platão e Aristóteles? Acho que nenhum de nós tem essa ousadia de dizer que o termo, então, progressismo, chegando nesse patamar, chegando nessa situação, ele não tem como se aplicar. Agora, sim, somos progressistas em relação ao conhecimento prático e um pouco teórico em relação a eles, porque o conhecimento deles era limitado nesse sentido. As inúmeras aparições de ciências que surgiu aí sim, toda essa sistematização nos condiciona a ser muito mais relevante do que eles no sentido progressista. Agora, no sentido de sabedoria, somos melhores ou eles são melhores do que nós? Essa é a questão. Então, tanto Feuerbach como Kierkegaard e Nietzsche batiam de frente com o pensamento de Hegel, nesse sentido de querer que o ser humano venha a progredir nesse sentido da não tecnologia. E ele sim deve aprender, mas com os entes. E a questão do progressivo do Hegel é uma coisa mais transcendental que se reduz e se limita mais no ser humano. Enquanto que o Feuerbach e Kierkegaard e Hegel e Nietzsche, eles dizem não, que para ter a sabedoria, para desenvolver a sabedoria no ser humano, tem que ter uma coisa imanente, ou seja, lidar um para com o outro. Não ser aquela coisa isolada e fechada. Porque a dialética de Hegel, tanto a dialética como a lógica, é uma coisa muito fechada, que Schopenhauer, quando ele foi conversar com Hegel, disse, não, eu não posso aceitar isso aqui. A razão, ela não se limita somente numa coisa fechada, isolada. Ela tem que se expandir juntamente com a vontade, que está relacionada às paixões. Aí Schopenhauer chamou muita atenção de Hegel em relação a isso.
porque eu considerei Kierkegaard um dos mais, assim, propagadores de combater esse pensamento progressista do Kierkegaard. Eu coloquei porque ele usou aqui tanto a ironia como o paradoxo para poder combater esse sistema hegeliano neste sentido. Ele usou muito a ironia e o paradoxo, coisa que o Hegel profundamente se aborrecia quando ia lidar com a questão do paradoxo. E a ironia, ele ficava muito mais aborrecido porque era uma forma de, ele considerava tipo uma chacota daquilo que as pessoas faziam, daquilo que ele ensinava. Então, esse trabalho ele tem como objetivo apresentar para o aluno a questão de apresentar ao aluno a importância de estudar os clássicos da filosofia e a filosofia moderna. Por que os clássicos da filosofia? Porque Kierkegaard ele se inspirou tanto em Sócrates como em Aristóteles. Em Sócrates, para trabalhar com a ironia nos diálogos socráticos, e Aristóteles na questão do paradoxo. Ele desenvolveu toda a sua filosofia desses dois filósofos. Primeiro, a ironia. Ele escreveu um livro chamado Conceito de Ironia em cima dos diálogos socráticos para combater o hegelianismo que estava deteriorando todo o sistema religioso protestante ali na Dinamarca, e foi uma tese de mestrado dele em 1841, e para ele poder lidar com o sistema filosófico, ele foi estudar na Alemanha e passou a escrever Migalhas Filosóficas, em que ele combateu o sistema já filosófico, a outra faceta, porque tem o lado teológico de Hegel e o lado filosófico. E quando ele foi combater o sistema filosófico de Hegel, ele escreveu os Migalhas Filosóficas, juntamente com o Temor e Tremor, para poder lidar usando a arma dele, o paradoxo. Então, Kierkegaard diz que nós devemos, sim, estudar bastante a questão da ironia e do paradoxo para desenvolver uma boa filosofia, para que nós não possamos ficar presos, isolados a sistemas filosóficos ou a pensamentos que não concernem com a pura filosofia. É essa as armas mais usadas por Kierkegaard e que ele nos orienta a usar. E o caso do Nietzsche também, que ele fala que o progressismo de Hegel vem não somente de uma teologia mesclada ali com pensamentos religiosos, tal, mas como uma influência forte da Revolução Jacobina que aconteceu ali, a Revolução Francesa, em que ele desenvolveu também esse lado ideológico pelos ensinos de Rousseau. E Nietzsche, na sua obra Escritos sobre a História, ele bate de frente mesmo com o pensamento de Hegel nesse sentido, de colocar o ser humano num sistema isolado e fechado, sem a possibilidade quase de se utilizar do raciocínio lógico, dos contrapontos, das contradições, para poder desenvolver uma boa filosofia. Então, finalizando aqui, é importante destacar a questão do conceito, porque o conceito, de acordo com o Paulo Girardelli e com esses filósofos que eu apresentei aí a vocês, o conceito de progressismo foi um efeito cascata que todo mundo abraçou e segurou e levou esse conceito consigo, tentando aplicar na humanidade. Mas a questão humana, ela já tem
a questão ética, a questão comportamental, a questão de mandamentos, ordens, durante milênios e milênios, e que deve ser preservado, guardado e praticado. Lógico que tem algumas questões políticas e sociais que reajustam ali, um pouco aqui e tal, mas a questão de progressismo na humanidade funciona assim, não nela, mas na questão da técnica, da qual o Heidegger toca muito, questão tecnológica. Então, essa é a minha pequena exposição em relação ao diferenciar e aplicar o progressismo na questão tecnológica e conservar e preservar os bons costumes e a boa filosofia, seja ela clássica, moderna, contemporânea, e assim por diante. Obrigado pela exposição, Jeremias. Vamos ver quem é que vai ser agora, que vai apresentar. Tá? Obrigado, Jeremias, tá, pela sua apresentação. E agora é o José Eduardo Fonseca, da Unesp, Resistir e Reespiritualizar-se, Trincheiras da Biopolítica. Boa tarde a todos, todas. Estou sendo bem ouvido, sem ruído, tudo certo? Que bom. Sim. Então, eu quero antes parabenizar a professora, a mediadora, parabenizar também meus colegas que antecederam pelas excelentes exposições, excelente pesquisa também. Então, eu vou me pautar aqui em alguns slides para que possamos nos guiarmos aqui. Está aparecendo certinho? Então, vamos lá. Sim, José, está aparecendo direitinho. Meu nome é Eduardo, eu sou graduado em Filosofia, mestrado em Educação, mas na área de Filosofia da Educação. Meu doutorado também é na linha de pesquisa História e Filosofia da Educação. Essa pesquisa que por hora eu apresento, ela foi a pesquisa que eu entrei no mestrado, né, que era justamente a reespiritualização do ensino de filosofia. Mas um belo dia eu fui apresentar um trabalho sobre Deleuze e o meu orientador viu que meus olhos brilharam mais do que essa própria pesquisa e ele me incentivou a ir naquilo que realmente meu coração estava inclinado, que é pesquisar sobre Deleuze. Então hoje eu estou pesquisando alguma coisa mais relacionada ao conceito de desejo do Deleuze na educação, consciente maquínico e educação e algumas outras questões. Mas vejamos, a ideia aqui, eu vou começar expondo o porquê desse título, e eu acredito que na exposição já vai falar muita coisa do que me proponho a pesquisar. A primeira questão, que é resistir, o Foucault, no texto da Microfísica, essa coletânea de algumas aulas do Foucault, ele vai dizer o seguinte: a partir do momento em que há uma relação de poder, há uma possibilidade de resistência. Jamais somos aprisionados pelo poder. Para resistir, é preciso que a resistência seja como o poder, tão inventiva, tão móvel, tão produtiva quanto ele. E aqui eu estou dialogando com a minha pesquisa de mestrado, que teve sobre o título A Microfísica das Práticas Pedagógicas, onde eu estou analisando justamente as relações de poder na educação, mais precisamente na prática pedagógica. E ao fazê-la, eu trago exatamente essa ideia do Foucault de resistir. Só que os elementos que Foucault traz sobre resistência, ele está alinhando exatamente com o poder. Então, essa resistência, para ela ser uma resistência, ela precisaria ser inventiva, móvel e produtiva. Então, não há resistência ao poder, pensando com Foucault, se não obedecer exatamente essas mesmas características e qualificações do poder. Pensando nisso, eu me preocupava, exatamente me debruçando nessa pesquisa, então, como que isso poderia acontecer no universo da educação, principalmente no ensino de filosofia, quando esse ensino de filosofia era essencialmente representacional e recognitivo. E aí eu estou dialogando com o Deleuze, quando lá em Diferença e Repetição ele cria essas categorias exatamente de recognição, que é exatamente pensar em como criam-se categorias e a todo momento nós estamos reconhecendo essas categorias, que daí vem a ideia de recognição. Então, reconhecer não é conhecer. Então, necessariamente você não tem, na maioria das aulas, um pensamento. Você tem representação e você tem recognição. Então, daí deriva essa ideia de resistir. Mas por que esse resistir? Ao mesmo tempo que você resiste, você se notabiliza por uma nova forma de existir no mundo.
O segundo tópico, que aí entra uma questão um pouco polêmica, porque quando se fala espiritual, já se tem uma conotação muito metafísica. Mas não é isso que está se dialogando. E aqui, mais uma vez, eu estou dialogando tanto com Foucault quanto o Pierre Hadot. E o Pierre Hadot, que é quem se debruça, e quem também é a motivação do Foucault para se debruçar sobre os exercícios espirituais, ele entende, e ali ele classifica no seu livro várias nomenclaturas que poderiam ser dirigidas a esses exercícios espirituais. Mas ele diz que nenhuma tem essa abrangência como a palavra espiritual. Por quê? Porque no ato dos seus exercícios, esse exercício eles contemplavam exatamente o pensamento, a imaginação, a sensibilidade e a vontade. O problema nosso, e aí Foucault já pega essas afirmações do Hadot e ele deixa claro isso, a única divergência que eles têm é exatamente nessa que eu quero me debruçar agora, que para Foucault, o momento de ruptura, de quando essa filosofia ela deixa de ser esse exercício espiritual para se tornar apenas essa recognição, essa representação, e muitas vezes depurações conceituais, é exatamente com Descartes. Então, Foucault se debruça sobre isso e vai dizer, olha, aqui eu estou dizendo as minhas palavras, o Descartes foi tão sacana que ele usa de um exercício espiritual, que é exatamente essa imaginação, é exatamente essa contemplação para encontrar a dúvida hiperbólica, e simplesmente depois ele abandona tudo isso e elenca apenas a razão como algo instintivo para o pensamento. Ele abandona a imaginação, abandona a sensibilidade, abandona a vontade, e nós somos herdeiros dessa forma, essencialmente e categoricamente, de pensar cartesiana também. E a ideia de pensar essa reespiritualização do ensino de filosofia busca se afastar exatamente desses relatos históricos que a filosofia tem se tornado. Obviamente, nós precisamos da história da filosofia, mas ela não pode ser ensinada enquanto história da filosofia. E, mais uma vez, eu me debruço sobre o Deleuze, porque o Deleuze ele traz algo interessante. Ele diz, olha, a história, porque pensar a história dá um sentido linear. Então, acredita-se, por exemplo, que Kant ele é melhor do que Spinoza, porque ele veio depois. Sempre nessa ideia de superação. E o pensamento de Deleuze dá uma coisa que foge um pouco disso, que no caso não seria uma história, mas uma geografia do pensamento. É lidar com coisas mais pontuais. E reconhecendo que tanto Kant quanto o Spinoza são extremamente importantes para isso. E o segundo ponto é fazer da filosofia, é usar esses filósofos exatamente para pensar algo novo, para usar o conceito não apenas como uma representação, mas como uma potência de criação, que é exatamente isso que ele pensa com Guattari, na ideia da filosofia ser uma atividade de criação de conceito. E essa dificuldade de aprendizagem, ela traz um distanciamento para toda a experiência da vida, que é o que nós estamos pesquisando. E debruçando sobre isso, eu costumo dizer que nós temos dois domínios de problema nessa pesquisa, que foi exatamente o domínio de problema que é de caráter histórico, que é justamente entender quanto Descartes, mais uma vez pensando com Foucault, ele é o elemento que tira toda essa potência dos exercícios espirituais, transforma a filosofia em uma depuração conceitual, e o Hegel que vai consolidar isso. Então, um pensa e o outro consolida. E o segundo domínio de problema transborda na esfera metodológica da possibilidade de como pensar os exercícios espirituais na relação ensino-aprendizagem, que é bem aqui que entra uma prática, que eu, antes de dar continuidade, eu gostaria de expor rapidamente. E aqui estão os agenciamentos que eu faço na pesquisa, que é o Foucault, o Pierre Hadot, o Deleuze e o Spinoza. O Spinoza, ele entra exatamente com essa proposta, e eu faço enquanto professor de filosofia para tentar sair dessa zona onde nós estamos sempre operando na recognição e operando nessa representação. E aqui eu quero expor rapidamente, eu vou já voltar aos objetivos, de como que eu estou pensando isso, Então, como professor de filosofia, são 3 experiências que eu trago a eles, que é justamente propor a eles que eles possam escrever algo, em primeiro lugar, criativo, que eles possam criar conceitos, criar, elaborar, recriar, e sair de uma dimensão, muitas vezes, que eles estão acostumados. Eu sempre digo a eles, olha, vocês aqui na universidade, vocês sabem escrever cientificamente, isso eu não tenho a menor dúvida, mas eu gostaria de propor algo que pudesse operar em outro registro. Então, eu proponho a eles, olha, de repente,
você sempre teve uma veia artística, ou de uma poesia, ou de alguma outra questão da arte, que a universidade ela não te proporcionou escrever assim. E eu digo a eles, então vocês vão escrever, esse é um livro das subversões. Então nós vamos subverter a versão maior, que é essa versão científica, que eu não estou dizendo que não seja importante, essa versão dos textos nas normas, que eu não estou dizendo que não seja importante, mas operar e tentá-los provocar em um ato de criação. Então vamos criar. E essa aqui, desde a capa, são eles que criam, onde nós vamos pensando quem já tem uma maior habilidade no desenho, que cria, quem faz poema, quem faz literatura de cordel, faz literatura de cordel, quem faz música. Então eles estão tematizando assuntos da filosofia e da educação, e aqui eu tenho os 3 exemplares até agora, de 3 turmas que nós fizemos esse trabalho. O grande ponto, que eu considero o ponto alto, foi ter ouvido de uma determinada aluna, quando ela disse, olha, eu não pensava que fosse tão difícil ser criativo. Porque entra a lógica exatamente do Rancière. O Rancière, no Mestre Ignorante, ele bate muito numa coisa que é chamada da lógica da explicação. Então, o texto, na maioria das vezes, ele é uma explicação de uma explicação. E nós, professores, vamos explicar a explicação de uma explicação para os alunos que não entenderiam a explicação se não tivesse o mestre explicador. Então, a ideia é tentar pensar exatamente em um registro completamente diferente dessa representação e dessa recognição. Então, tem sido experiências assim valiosíssimas, tem textos riquíssimos aqui, de profundidade, de densidade conceitual, mas feito de uma forma artística. E tudo isso veio, claro, através das leituras, mas veio também de um acontecimento. Eu gostaria de fazer essa exposição, já eu volto à questão mesmo filosófica da coisa. Eu tinha um grupo de pesquisa, enquanto eu estava dando aula em uma universidade com um professor substituto, exatamente de trazer esses textos e de provocar, porque às vezes em 50 minutos você não tem a possibilidade de discutir algumas questões. E um belo dia eu trouxe um texto do Kafka, que foi justamente a Metamorfose, e um aluno chegou para mim e disse assim, professor, isso é só besteira. Peraí. Isso dói, né? Isso dói, e eu ouvi aquilo, a gente se segura para não falar até de forma agressiva, ouvi com atenção, esperei, depois eu chamei ele em particular e disse, cara, tu achou o texto só besteira? Ele disse, eu achei nada a ver, moça se transformando, isso é uma bobagem. Eu disse, o que você gosta de fazer, cara? Eu disse, eu gosto de desenhar. Você é bom? Eu sou. Vou te fazer uma proposta, você vai fazer uma releitura do texto, mas como você é bom em desenhar, você vai fazer o quadrinho do texto. Tu topa o desafio? Eu topo. Então tá bom. A ideia é essa, você vai ler o texto agora e você vai fazer o quadrinho. Você não desenha bem, você vai fazendo quadrinho e tal. É porque não está próximo aqui de mim, porque eu guardo isso como um amuleto. E também como uma representação de algo muito legal. E aí depois de algumas semanas ele volta e diz, professor, eu estava equivocado, o texto não é só besteira como eu estava pensando. Depois de ler o texto, mas com uma visão completamente diferente, agora ele queria aprender, abordar, capturar o texto para fazer esse processo artístico que ele tinha, né, que tem de desenho. Então a abordagem do texto foi completamente diferente. E isso foi assim essencialmente positivo, né, quando ele volta, não só com os quadrinhos prontos, mas com uma perspectiva completamente diferente do texto. Então eu acredito, como o Deleuze também vai falar que lá no que é filosofia, que o plano de imanência da arte pode deslizar no plano de imanência da filosofia. Então, é mais ou menos a fundamentação, diria eu, filosófica, para tentar pensar e provocar essas questões, e aí voltando para o Foucault, de uma forma que possa ser criativa, né, enfrentar toda essa resistência da biopolítica, que foi o termo que eu não falei, que está ali presente no título, mas é também seguindo mais, digamos assim, os caminhos que o professor Silvio Galo trilhou em um texto dele, e que eu tento pensar a partir dele acerca também do que Foucault fala ali no Nascimento da Biopolítica, quando ele vai dizer que essa técnica da biopolítica, que a governamentalidade é uma
uma tecnologia da biopolítica e que ela tem representações completamente diferentes em cada país. Então, não posso dizer que a governamentalidade estadunidense é semelhante à governamentalidade implantada na Alemanha, porque elas têm características transnacionais. E o Silvio Galo também se aproveita disso para pensar exatamente como se daria essa governamentalidade no Brasil, né, que é um controle, na época que o Silvio escreve, democrático, mas no momento que nós vivemos é até curioso falar a palavra democracia, porque me parece que o controle agora tenta ser antidemocrático. Mas a ideia é justamente pensar de como isso alcança o universo da educação e como nós podemos oferecer uma resistência a toda essa tentativa de captura da biopolítica, da governamentalidade no universo da educação. E aí eu penso exatamente com algumas questões, mais uma vez pensando com Deleuze, menores, né, que não é possível enfrentar a ideia de enfrentar diretamente, mas eu acredito que com pequenas ações de resistência, com pequenas ações na sala de aula, e entendendo a filosofia, por isso que eu falo trincheiras, porque eu gosto muito quando Deleuze pensa a filosofia como forma de combate. Eu acredito que a sala de aula, em dados momentos, elas podem se tornar trincheiras nessa batalha, muitas vezes insanas, que temos com o neoliberalismo, com a biopolítica, a governamentalidade, os processos e as técnicas de subjetivação que alcançam o universo da escola. Então, era essa a pesquisa, né, que continuo. Eu agora parei aqui por conta da apresentação para ouvir os colegas, mas estava agora corrigindo, né, fazendo a leitura, melhor dizendo, do terceiro exemplar da Subversões, né, mais um livro, mais uma composição, porque os alunos gostam, a ideia é exatamente pensar assim, talvez nós não pudéssemos ter condições econômicas de publicar um livro, mas nós vamos subverter essa ordem, né, nós vamos subverter muita coisa e pensar alguns elementos que possam se tornar essencialmente criativos nesse embate, nesse combate acerca da biopolítica. Então, é mais ou menos essa pesquisa e eu agradeço a paciência e a audição de todos. Obrigado. Obrigada, Eduardo. Agora vamos à nossa última exposição, tá? E depois a gente vai abrir para as perguntas que vocês possam fazer para os colegas, tá? E esclarecimentos. Josimeire da Guarda Souza, da UESB, Educação Menor, Ensino da Filosofia como Resistência. Boa tarde a todos e todas, vocês me escutam bem? Primeiro eu gostaria de agradecer pela oportunidade, pela tarde tão rica, e dizer, José, seu trabalho tem muitas similitudes com o meu, e eu fiquei muito feliz de ouvir os teus relatos e de conhecer as tuas obras, né, dos teus alunos sobre as subversões. Então, bom, o trabalho que eu vou apresentar hoje, ele é um recorte de um estudo maior que está sendo desenvolvido junto ao programa de pós-graduação em educação a nível de mestrado na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB. E a pesquisa que eu pretendo desenvolver, ela está ainda no seu estágio embrionário, é pensar a filosofia e o território da formação docente a partir da análise do curso de filosofia, na qual sou formada, no Centro de Formação de Professores da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, na cidade de Amargosa. Então, ao discorrer sobre o projeto filosófico da contemporaneidade em Platão e o Simulacro, Deleuze problematiza o que significa a reversão do platonismo. Nietzsche assim define a tarefa de sua filosofia, ou mais geralmente, a tarefa da filosofia do futuro. Parece que a fórmula quer dizer a abolição do mundo das essências e do mundo das aparências. Essa reversão passa, portanto, por uma problematização da identidade em face à diferença. E, portanto, é preciso pensar a diferença não como um desvio em relação a um padrão a ser seguido, mas antes e primordialmente como uma demolição da distinção entre modelo e cópia. Contudo, conforme aponta Silvio Galo, não nos afastamos muito dos modelos duais, desses modelos platônicos, né? Haja vista que as concepções pedagógicas da modernidade ainda estão alicerçadas em um binômio, em duas ações principais, quais sejam ensinar e aprender. Para o autor, a vinculação do aprendizado a alguém que ensina algo denota uma noção de controle, que, em última instância, determina o que e como o ensino será realizado. O que, por sua vez,
se configura como um sistema educacional homogeneizador, através do qual os professores ensinam o mesmo e os alunos também aprendem o mesmo. Como então seria possível aprender sem alguém que ensine, que conduza o aprendizado? A partir de Deleuze, Silvio Galo propõe uma análise da aprendizagem a partir de duas obras principais do filósofo francês: Proust e os Signos, de 1964, e Diferença e Repetição, de 1969. Galo, então, enfatiza que nestes escritos é possível encontrar uma quase teoria do aprender, numa direção distinta daquela da tradição ocidental, centrada na recognição platônica. De acordo com o autor, o deslocamento proposto por Gilles Deleuze, no que se refere à emissão dos signos, apresenta uma diferenciação consubstancial em relação às concepções tradicionais, por colocá-los como condição necessária à aprendizagem e não ao ensino. Portanto, aprender seria um encontro com os signos. São relações de signos que se estabelecem e movem o indivíduo em direção ao aprendizado. O professor, como mediador, ou quem quer que seja, não controla este aprendizado, posto que ele só se efetiva quando o aluno entra nesse regime de signos e nele se estabelece. Cito Galo, abre aspas, ou seja, numa mesma aula com o mesmo professor, múltiplas aprendizagens acontecem, na medida em que são múltiplos os alunos e que cada um aprende a seu próprio modo. A heterogeneidade de que fala Deleuze é essa multiplicidade, e por esta razão, por esta relação, que o signo implica em heterogeneidade, em diferença, e não em mesmidade, na contramão dos esforços de toda a pedagogia escolar com sua maquinaria de serialização, de produção de subjetividades em série. Fecho aspas. Pensando nesse deslocamento conceitual que Silvio Galo faz a partir de uma outra obra de Deleuze, agora juntamente com Guattari, Kafka, por uma literatura menor, a educação praticada no Brasil poderia ser chamada de uma educação maior, ou seja, aquela dos planos decenais e das políticas públicas, dos parâmetros e das diretrizes, aquela da Constituição e da LDB, pensada e produzida pelas cabeças bem-pensantes a serviço do poder. É aquela instituída e que quer instituir-se, fazer-se presente, fazer-se acontecer. Neste sentido, propomos pensar a educação e o papel do professor para além da crise educacional que vivemos atualmente, seja pela defasagem salarial, pela situação caótica de infraestrutura das escolas, do transporte e de tantas outras questões proeminentes quando se fala em educação no Brasil. Para tanto, devemos pensar em superprofessores? Não. Para o professor e filósofo Luiz Orlandi, abro aspas, por mais impotente ou frágil que seja a nossa inserção na máquina, existe sempre a possibilidade que a própria realidade acaba criando para se fazer o mínimo, criar um pequeno acontecimento, estudando ou levando alguém a sair do seu estado precário, que o aluno participe não da aula propriamente dita, mas da agitação fecunda do professor, do movimento no qual está inserido. Se fizermos o melhor que podemos fazer, estamos fazendo aquilo que é necessário, e isso produzirá efeitos. Não podemos nos deixar levar pela impotência, fecha aspas. Se a homogeneização está situada no âmbito da produção de subjetividade de maneira massiva e, portanto, a partir das constituições históricas do fenômeno do poder, pensar este acontecimento proposto por Orlandi é pensar um processo de resistência, de produção desejante, que fuja desse território de cristalização do poder e possibilite a abertura para novos fluxos. Nessa perspectiva, pretendemos, a partir desse estudo, buscar na filosofia da diferença, especificamente em Deleuze e Guattari, um meio para nos instalarmos nesse sistema que produz homogeneização e produzirmos nele linhas de fuga e de desterritorialização. Em Diferença e Repetição, Deleuze afirma: o problema é o elemento diferencial no pensamento, o elemento genético no verdadeiro. Portanto, podemos substituir o simples ponto de vista do condicionamento pelo ponto de vista da gênese efetiva. A ideia de que somos obrigados a pensar rompe com a tradição filosófica do pensamento como algo inato, fruto de um ato de contemplação, e nos abre possibilidades diversas no âmbito da educação, notadamente no que se refere à aprendizagem. Estando a escola situada no campo da produção de subjetividade e, portanto, no campo da construção política, o professor e principalmente o aluno já estão imersos em um regime de signos,
posto que a escola é institucionalizada, é uma educação maior, e nessa estrutura se dá a possibilidade de construção de uma educação menor e rizomática. O professor, como emissor de signos, coloca a comunicação no plano dos afetos e, portanto, da percepção. Se o problema é sentido, antes de ser construído pela racionalidade, ele não é entendimento, mas sensibilidade. Neste sentido, é possível afirmar que são relações de signos que movem a pessoa em relação à aprendizagem? Alguém só aprende se tiver alguém que ensine? Como se faz uma educação na qual o aluno entra nesse regime de signos e nele se estabelece? Para Silvio Galo, o exercício de pensar os conceitos da educação menor, do âmbito da educação, pode parecer algo demodé, mas ainda necessário, posto que se faz latente, abro aspas, insistir nessa coisa de investir num processo educativo comprometido com a singularização, comprometido com valores libertários. Em suma, buscar um devir deleuze na educação. Fecho aspas. Nesse sentido, vamos nos ater aos conceitos aplicados por Silvio Galo à educação menor, a partir do deslocamento realizado a partir da obra de Deleuze e Guattari, Kafka, por uma literatura menor. Assim, vamos conhecer as 3 características do que eles chamam de literatura menor. São elas, abro aspas, a desterritorialização da língua, a ligação do indivíduo no imediato político, o agenciamento coletivo de enunciação. É o mesmo que dizer que menor não qualifica mais certas literaturas, mas as condições revolucionárias de toda a literatura no seio daquela que se chama grande ou estabelecida. Fecho aspas. Entendendo a literatura menor como aquela realizada por uma minoria dentro de uma língua maior, os escritores franceses identificam neste aspecto um forte elemento de desterritorialização, qual seja, Kafka, na condição de judeu tcheco, precisou escrever em alemão, por conta da ocupação alemã na região. Portanto, o alemão que se fala em Praga é uma língua desterritorializada, tanto pelos judeus, distantes de sua terra primitiva, quanto para a própria população alemã, uma minoria opressiva. Se toda língua representa um território específico, uma certa tradição e uma certa cultura, a literatura menor escapa dessa territorialização, nos remetendo a novas buscas e encontros. A ligação do indivíduo no imediato coletivo, a ramificação política, é consubstanciada na medida em que a desterritorialização de uma língua acontece, ou seja, quando uma minoria, no caso de Kafka, os judeus de Praga, ganha voz, tornando público significados e expressões que não eram ouvidas. Neste sentido, a tomada pública de palavra por um grupo social que até então não fazia uso dela, configura o que os filósofos chamam de ramificação política. Desta compreensão, emerge a 3ª característica da literatura menor, o agenciamento coletivo de enunciação, que para Deleuze e Guattari significa dizer que tudo tem valor coletivo, posto que neste contexto a literatura encontra-se carregada de consciência política, de uma solidariedade ativa, e se o seu escritor encontra-se apartado de sua comunidade, mais potente se torna sua força de representatividade nesta comunidade outra, diante desta minoria. No deslocamento destes conceitos para a educação, Galo entende que a desterritorialização da educação está diretamente relacionada aos processos educativos, desde a criação de leis e parâmetros até o que deve ou não ser ensinado. De tal modo, a educação maior se configura como uma máquina de controle, de subjetivação, de produção de indivíduos em série, através do qual todo ensino corresponderia a uma aprendizagem. Conforme apontamos anteriormente, não é possível controlar a aprendizagem, posto que os alunos aprendem cada um ao seu modo. A traçar uma linha de interlocução entre Foucault e Deleuze, o filósofo brasileiro nos lembra que, abro aspas, que a tentativa de controle pode fugir a qualquer controle, e, portanto, a aprendizagem entendida no sentido proposto por Deleuze e Guattari como infinita, se configura como estágio entre saber e não saber, e assim estaria ela própria fora de qualquer controle. A educação menor, enquanto ramificação política, como ato político, se configura como um agenciamento maquínico, na força desejante do professor militante, e agenciamento coletivo de enunciação na relação entre estudantes em um contexto social, e, portanto, situada no campo micropolítico. Para Galo, ela é rizomática, segmentada, fragmentária. Não está preocupada com a instauração de nenhuma falsa totalidade. Portanto, deve ser pensada como um projeto aberto, como um rizoma, um emaranhado, uma mistura, uma produção de singularidades,
sem implicar em apelo à identidade, mas em valor coletivo, na produção de singularidades. Assim, pensar a construção de uma educação menor é pensar uma educação para a liberdade, uma educação rizomática, em que as singularidades e subjetividades possam ser debatidas nos espaços educacionais. A construção de um locus educacional desterritorializado a partir dos desafios históricos já engendrados na educação. Esse é o meu trabalho, peço desculpas se por acaso estourei o tempo e obrigada pela atenção. Eu que agradeço pela sua exposição, bastante clara, bastante objetiva. Tá? Agora a gente vai abrir para as perguntas, tá? Então, aqueles que quiserem fazer interrogações, levanta a mãozinha aí, pode fazer diretamente para o expositor que você gostaria de um esclarecimento, né? Fazer uma observação, fica a critério daquele que tem interesse de fazer alguma pergunta. Está aberto, podem se dirigir aos colegas, né? Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Então, eu vou fazer uma perguntinha aqui, tá? Para o Ian, que fez uma exposição sobre o Rousseau, tá? Eu quero que ele... Ian, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa educação negativa, né? Então, como se dá esse processo dessa educação negativa dentro da obra do Rousseau, né? A gente sabe que o Rousseau tem um contrato social, né? E tem uma proposta educativa que é justamente o Emílio. Acho que eu ia falar Novo Emílio, né? Confundindo com a Nova Luísa. O Emílio. Então, como é que se dá esse processo dessa educação negativa, né? Dentro dessa, vamos dizer, dessa proposta pedagógica russoniana? Sim. Tratar sobre a questão, alguma questão da estrutura do pensamento dele no livro do Emílio é engraçado porque o Emílio foi um desenvolvimento mental do Rousseau, né? Então, ele mesmo deixa claro em diversos momentos que não seria fácil fazer tal qual na realidade com alguma criança. Existem diversos parâmetros lá que vão facilitar a situação dele, que é um preceptor para um educando, não é uma sala de aula, não é um preceptor que vai acompanhar a educação dessa criança desde o nascimento dela. O Rousseau, na verdade, ele escolhe a criança que ele vai educar. Então, ela tem todas as características que o Rousseau já tem, de certa forma, preconcebidas, para desenvolver essa educação posterior. E na medida que seja uma outra criança, se tenha outras características latentes, o preceptor deveria perceber e modificar o tipo de educação, né? No caso da educação negativa, especificamente, é porque existe essa ideia de que a sociedade já tem diversos preconceitos, já tem diversas concepções pré-estabelecidas, das quais não condizem com a natureza do ser humano. Então, essa tentativa de não permitir que a criança seja imbuída por essas perspectivas equivocadas no momento da vida dela em que ela ainda não é capaz de fazer diferenciações, de raciocinar sobre aquilo que ela está sendo apresentada. Então, por exemplo,
uma coisa que ele critica muito é a tentativa de ensinar a criança a pedir desculpa ou a pedir por favor, porque ele diz assim, a criança pede no primeiro momento, aí a gente nega ela e diz assim, não tem que pedir alguma coisa? Aí ela diz, por favor, e aí tu cede para ela. Para o Rousseau, ela não tem as noções ainda de que aquilo seria algo valoroso na sociedade. Na verdade, ela compreende que aquilo traz um benefício para ela. Então, ela fala o por favor, mas não é de forma dócil. Ela fala o por favor imperioso. É o por favor do agora eu mereço, agora eu quero. Mesmo que... Então, são esse tipo de ideias da sociedade que o Rousseau tenta impedir que eles cheguem na criança antes do momento dela poder avaliar uma por uma se são realmente valorosos ou não. O que ele chama de atitude de símil, que seria imitação, né? A gente busca muito que as crianças imitem a gente e a gente não se atenta muito pela questão de que, para além de imitar, a criança deveria saber o porquê ela está imitando. Então, se é uma ação nobre que eu estou agindo, eu tenho consciência de que é uma ação nobre. Eu obrigo a criança a fazer aquilo, ela não sabe que é uma ação nobre. O que é, né? Porque é uma questão moral. Então, ela vai agir por uma atitude de símil, ela vai me copiar, mas ela não vai ter essa noção. E para ele, isso é um conjunto de coisas que só vão aborrecer a criança. A gente força ela a fazer diversas coisas que deixam ela aborrecida em determinado momento da vida dela e pelas quais ela não vai aprender nada. Então, é uma situação que ele fala assim, nós devemos aprender a perder tempo para ganhar tempo. Né? Não tem a necessidade de se ensinar tantas coisas assim à criança, porque a maior parte dessas coisas ela talvez não chegue a utilizar. Né? Aí tem aquela questão, né? No tempo que o Rousseau escreveu, ele tinha alguns conhecimentos, a maioria se dava de forma empírica, ele observava muito as crianças, ele gostava muito de ver as crianças brincando, né? E hoje em dia nós temos outras formas de analisar com a psicologia do desenvolvimento que talvez nos deem um aparato melhor para cuidar dessas fases das crianças. Até porque ele acredita, né, em etapas de educação, né, conforme o desenvolvimento biológico, né? O pessoal da psicologia do desenvolvimento fala muito que o Rousseau ele faz as primeiras categorias, né, de desenvolvimento. Então, a educação deve respeitar a maturidade, vamos usar essa expressão moderna, para a questão da educação. Mas, obrigada. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Bem, eu também gostaria de perguntar para o Gildemar, que ele falou sobre decolonidade, né? Em algum momento tu te reportaste da decolonidade. Eu queria te perguntar assim, como é que tu vês a filosofia no processo de decolonidade, se a filosofia é considerada por muitos como um saber eminentemente eurocêntrico, né? Então, eu gostaria de saber que tu falasse um pouquinho mais desse olhar, vamos dizer assim, da filosofia enquanto processo de decolonidade. Obrigado, professora. Na verdade, quando eu me referi à possibilidade de que há aqui uma configuração de colocar a tecnologia da escola a serviço de um processo, que seria um processo de neocolonização, vamos dizer assim, ou de europeização dos países da América Latina, a partir de tudo aquilo que tem oculto dentro dela, seja em termos de princípios, seja dos elementos da forma,
eu não fiz uma referência nesse, e não citei autores, em função dessa discussão que está posta atualmente, né? Eu vou usar a palavra descolonial, porque a gente fala decolonial, e, ao mesmo tempo, já falar a palavra em inglês, remetendo à sua origem, né? Então, assim, nessa discussão descolonial, não, eu usei aqui muito mais no sentido daquilo que foi posto, nos conceitos postos por Ivan Illich, né? E toda aquela discussão do pessoal das teorias da desescolarização. Então, a discussão foi muito mais nessa direção do que no sentido que está posto, sem nenhum demérito da discussão atual sobre a descolonização, vamos dizer assim, entre aspas, né? Na minha dissertação de mestrado, que atualmente estou desenvolvendo na Universidade Católica de Pernambuco, eu me concentro na análise do pensamento, da relação entre tecnologia e responsabilidade, no pensamento de um filósofo pernambucano, que foi o Antônio Pedro de Figueiredo. E aí eu penso até, do ponto de vista, vamos dizer assim, do ponto de vista do recorte metodológico, da forma como eu vou abordar o pensamento de Figueiredo, eu penso, inclusive, colocar aqui eu estou resgatando, por exemplo, alguém que é negro, pobre, e que viveu no Nordeste do Brasil, e foi, inclusive, foi autodidata, em condições extremamente precárias, e trazer um pouco essa discussão a partir da própria possibilidade, vamos dizer assim, de emergência, ou de valorização de um outro, né? Mas não foi esse o sentido que eu quis colocar aqui nessa pesquisa. O que eu fiz nessa pesquisa foi tentar mostrar que existe uma tecnologia, que é a tecnologia da escola, e que normalmente a gente acha que ir para a escola é só uma questão de conteúdos e que todas as outras questões estão resolvidas, mas que é necessário, para além da questão metodológica, para além da questão dos conteúdos, a gente também fazer uma crítica da própria escola, mas pensar a escola enquanto uma tecnologia de efetivação do ensino. E aí é trazer, portanto, a crítica teórica para analisar os objetos técnicos e dizer o seguinte: os objetos técnicos carregam dentro de si determinados valores. E, nesse caso, até a escola, enquanto uma tecnologia, quais são os valores que estão introjetados e que esses valores se farão presentes, independente dos conteúdos, independente da postura do professor, independente do problema metodológico. Então, só para concluir, é isso. Então, foi nesse sentido. E essa discussão foi posta nesses termos, daquilo que ocorreu na cidade de Cuernavaca, no México, a partir das discussões postas pelo Ivan Illich, pelo Paul Goldman, muito próximo ali mais da discussão sobre o anarquismo na educação, especialmente o anarquismo cristão, do que as discussões mais contemporâneas sobre a descolonialidade. É isso, professor. Espero ter... Obrigado pela pergunta, espero ter contemplado a preocupação da senhora. Obrigado pelo esclarecimento, né? Mas está aberto ainda as perguntas, gente. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quero fazer uma pergunta para o Ian a respeito dessa seletiva que o Rousseau faz. Será que ele está influenciado por algum determinismo quando ele olha para uma criança e vê alguns possivelmente dotes e outras ele não vê? Ou se ele poderia ter a ousadia de quebrar esse paradigma de não só ver dotes, mas também possivelmente pegar aquela criança que aparentemente não tem dotes, ele mesmo ir lá e desenvolver, através de um diálogo, de um contato com aquela criança, dotes para que ela pudesse se destacar na questão da educação? Olha, a grande questão é que, para os parâmetros que ele se propõe no Emílio, ele faz essa seleção, ele descreve totalmente esse educando que ele vai desenvolver. Mas ele deixa bem claro que cada educação vai ter a sua diferença justamente por causa da criança. A criança que vai ser o parâmetro para o preceptor desenvolver as habilidades dela, entendeu?
Então, o dote de cada uma seria, como você falou, dotes, né? Vai ser respeitado. Outra coisa que ele leva em consideração, que ele fala, é que no estado de natureza, por exemplo, né? Ok, só aconteceria aquela seleção que, de certa forma, ocorria pela não capacidade de sobrevivência naquele estado. Agora, na sociedade, não. Em sociedade, e é por isso que é tão importante que exista essa autonomia dos indivíduos, né? E quando eles se reúnem em sociedade, eles tenham habilidades superiores em conjunto às quais eles necessitam, porque algumas pessoas podem ter dificuldades em determinadas áreas que os outros vão suprir. Então, a educação individual, ela vai te levar ao máximo que tu poderia fornecer para ti mesmo, e também vai colaborar para que tu seja o máximo para favorecer o conjunto, o grupo a qual tu vai pertencer. Espero ter respondido. Eu acho, até acredito que é uma estratégia, né? Porque é necessário afastar o educando nesse processo da sociedade corrompida, né? Então, se o Rousseau quer recuperar este homem, né, não dá para educar dentro de uma sociedade em que a marca dela é a corrupção moral, né? Então, parece assim que ele, de uma certa forma, ele quer tirar, né, esse indivíduo dessa sociedade corrompida. Pode perguntar, Judemar. Eu queria aproveitar e fazer uma questão para Ian. Se há aqui, Ian, em Rousseau, um risco de criarmos um ser humano extremamente alienado, né? Assim, quer dizer, no seguinte sentido, de uma pessoa que não é do seu tempo, não é? Então, por exemplo, nós vivemos no Brasil, nós vivemos em determinadas situações que, se nós não estamos preparados, né, aquilo que a gente diz popularmente, as manhas e etc., do que é viver no Brasil, nós corremos o risco de nos tornarmos assim completos idiotas, pessoas completamente fora do seu espaço e do seu tempo. Então, se esse afastamento, não há o risco de criar um ser humano fora do espaço e do tempo. Então é isso. Desculpe se eu me alonguei, professor. Olha, eu acredito que, de certa forma, existe essa deficitude no texto, mas porque eu não concordo, por exemplo, com o desenvolvimento todo da situação do estado de natureza, né? Tem que levar em consideração que, para o Rousseau, ele trabalha aquela ideia hipotética do estado de natureza para poder fundamentar as bases educacionais. Então, essa educação que ele está dando para a criança, de certa forma, ela supre a natureza humana. E, num segundo momento, quando ele vai já começar a ensinar as questões morais para o Emílio, aí ele começa a desenvolver as outras condições que são sociais, né? Mas é aquela situação. Hoje em dia, a gente vive de forma tão frenética, tão rápida, que quanto antes a gente puder começar a ensinar as crianças a viver na sociedade que a gente vive, parece que vai ser melhor, né? Pelo menos eu vejo dessa forma. E foi um pouco da questão que eu coloquei no final. É complicado a gente não sobrecarregar a criança com coisas que podem ser valorosas para ela, socialmente, em nível de Brasil, em nível de classe social que ela vive. Mas será que todo esse sobrepeso de informações vai ser realmente... não vai ser uma sobrecarga no futuro, quando ela tiver capacidade de refletir sobre essas situações? Eu coloquei assim, eu não tenho uma resposta pronta minha, mas para o Rousseau tem essa situação do estado de natureza, então não seria uma alienação. Seria, na verdade, mostrar a própria natureza da criança para ela. O Rousseau, ele é um teórico político, né? Então, quando ele ele parte de uma análise moralista, né, da sociedade, a sociedade de sua época extremamente corrompida,
E quando ele pretende, né, um projeto, dentro do projeto dele político, está inserido esse projeto pedagógico. Já visto que a concepção do Rousseau, quando a gente pensa, não se pode pensar nesse projeto pedagógico sem essa concepção política. Porque por que você quer recuperar este homem? Por que você quer dar uma educação para ele? Porque você quer formar este homem como um cidadão, né? Dentro de um projeto maior, que é o projeto de reformulação da sociedade, né? Então, ele tem essa pretensão, né? Inclusive, ele, no próprio Emílio, ele faz uma louvação ao Platão, né? Porque ele vê no Platão um grande mestre desse pensar nessa reformulação do homem para essa nova sociedade, entendeu? Então, o próprio Rousseau, na obra dele, nas Confissões, que é uma obra biográfica, ele aconselha que a gente deve ler o Contrato Social junto com Emílio, né? Porque o contrato social são as bases da discussão da nova sociedade, né? E o Emílio seria as bases da formação deste novo homem, né? Um homem que vai levar em consideração aquilo que o Rousseau considera que é natural, mas só que ele não está dizendo, como isso é uma coisa bem batida, que para o homem voltar para o estado de natureza. Esse homem tem que ser educado para viver numa nova sociedade, né? Então ele tem um projeto político maior, que é a reformulação da sociedade, né? Isso é só um adentro, tá? Mas obrigada, Ian, pela resposta. E vocês também estão abertos aí para perguntar para os colegas, né? Eu achei muito interessante a exposição do José, né, do José Eduardo, deixa eu bem situar aqui, né? José Eduardo sobre resistir e reespiritualizar-se, né, nas trincheiras da biopolítica. Eu fiquei assim, me perguntando, mas só queria mais um esclarecimento. Como pensar em categorias para resistir a essa sociedade mais, vamos dizer, essa sociedade burguesa, né? Essa sociedade extremamente individualista, essa sociedade liberal em que nós vivemos, né? Porque a gente não pode negar que a gente vive numa democracia liberal, né? Numa democracia dos moldes do que a burguesia pensou, numa democracia representativa, né? E como é que a gente poderia pensar nessas categorias? Eu só queria um esclarecimento mais, né? Dentro porque você falou do Foucault, né? É um dos teóricos de base para você. Como pensar essas categorias? Né? Então, pensar essas categorias é o nosso desafio. Né? Agora, o Guattari, ele tem um livro muito interessante que é Revoluções Moleculares, né? Que a ideia é importante fazer o registro, né? Que toda vez, principalmente no pensamento do Deleuze, do Guattari e do Foucault, que você fala molar, você está falando do Estado, molecular, você está falando do indivíduo. E às vezes nós desejamos, quem ainda as tem, a ideia de uma revolução, mas nós sempre pensamos a revolução molar. E o Guattari está provocando aquilo que ele vai chamar de uma revolução molecular, né? Dessas pequenas revoluções, daquilo que está no nosso cotidiano. Sempre pensando, como a colega bem falou, dessa ideia do Kafka do menor não no sentido daquilo que é inferior, mas do menor daquilo que se contrapõe, daquilo que você vai, como é o texto que ele usa, uma topeira, você vai ali ganhando. Então, fazendo um alinhamento entre dois autores e pensando mais uma vez com Foucault, é claro que nós estamos atravessados por esses micropoderes, por relações de poder essas que, na maioria das vezes, na sociedade vai se transformando no fascismo, né? Tanto que o Foucault escreve exatamente um texto, que é o prefácio da edição americana do Antiédipo, que é Por uma Vida Não Fascista. A ideia que ele traz é justamente que essa resistência ao poder, como eu falei no início, ela precisa ter algumas características, que ele fala que exatamente ela precisa ser inventiva, móvel e produtiva. Essa ideia de mobilidade ela está muito alinhada com outro conceito já do Deleuze e do Guattari lá no Platô, quando ele vai pensar, e a colega também falou de linhas de fuga. Né? Então, eles estão sempre pensando
para Foucault, resistência, para o Deleuze, linhas de fuga. Mas exatamente nessa ideia também de ser móvel, porque o Deleuze ele deixa isso mais claro, porque quando você pensa algo, o Estado vem e captura. Então você está sempre se movendo, você tem que estar sempre, você não pode ficar engessado em um modelo de pensamento, em uma técnica contra esses aparatos do capitalismo, dessa máquina capitalista. Então, essa ideia é que nós estamos pensando. Agora, é necessário esse engajamento, essa micropolítica, essa batalha da topeira, de trincheira, de tudo, porque é aí que nós vamos ganhando o território. Porque se não for assim, se nós sentarmos, eu não posso mudar nada, as coisas estão postas, acabou, que é isso até que eu pesquisava com alguns professores, que a minha ideia, quando eu fiz a minha dissertação, ela partiu também de um problema, porque, enquanto professor de filosofia, eu acredito que talvez muitos de nós que aqui estejamos já ouviu isso. Eu tentava pensar algumas práticas para aula de filosofia e eu ouvia muito dos professores. Eu já fui assim. Né? Tipo assim, isso passa. Essa empolgação vai passar. De repente você vai estar capturado por isso, você vai estar dando as aulas exatamente como nós a damos. E era isso que eu estava tentando me contrapor, porque quando você estuda Foucault aqui no Brasil, tem essa ideia que fato, é pacificado que a escola é um lugar de subjetivação, mas se pensa sempre a subjetivação no aluno. Eu mudei, estou dizendo, o professor também é subjetivado, e o código dessa subjetivação é a prática pedagógica, que nós vamos nos modificando, nos moldando exatamente, porque nós olhamos e falamos, olha, o salário não é bom, nós não temos um retorno do aluno, e aquilo vai nos tornando exatamente aqueles professores que, às vezes, quando nós estamos na licenciatura, nós falamos assim, isso nunca é você. Então, eu acredito muito que é possível, eu acredito muito, é isso que me encanta na filosofia do Deleuze e do Foucault, é exatamente a possibilidade de você lutar, de você não ver a filosofia apenas como uma pensamento, apenas como depuração conceitual. Cara, a filosofia é arma de combate, então eu preciso usar a filosofia enquanto essa arma de combate para tentar modificar, mesmo que numas micro relações que tenho enquanto professor, algumas questões, para não ficar exatamente deixando a vida me levar nessa filosofia zeca pagodiniana, como eu chamo. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Até porque, né, pensar a filosofia como doutrinadora, né, é uma coisa extremamente problemática, né? A filosofia é tudo, menos esse viés de doutrinação, né? Como o professor falou hoje, que é bem próprio do discurso da escola, né? Com todos os partidos, porque não seria uma escola sem partidos, né? Ou a escola de partido só deles. Pode perguntar, Jeremias. Vai lá, Jeremias. Eu quero perguntar para a colega que apresentou, ao Ian e até ao José, o desafio que nós temos em relação à sociedade, porque vivemos numa sociedade ocidental judaica cristã, e sabendo dos costumes, tanto judaico como cristã, romana, primeiramente, a parte judaica é que a criança ela é disponibilizada para um ensino mais científico, mais assim, avançado, a partir dos 12 anos. Antes disso, ela fica à mercê da família. E isso influenciou muito o cristianismo. Demais. Eu li pouco Rousseau, mas as páginas que eu cheguei a ler de Rousseau, dá para me entender que ele pegou um pouco o costume romano do pedagogo, que era aquele tipo de servo que somente servia para ensinar as crianças o bom costume, o bom comportamento, tá? E esses costumes, eles não foram deixados de lado, ainda permeia na nossa sociedade. E quando eu vejo conceitos como a palavra educar, que vem do latim educare, e conhecimento, que vem do grego de gnosco, é uma coisa muito diferente da outra. Que educação, que em latim educare, significa construir,
e pessoas que têm um conhecimento tanto dessas duas tradições e conhecem esses conceitos, dizem, não, a educação é mercê da minha família, então eu vou construir algo naquilo, aquele que pertence à família, vou fazer a construção quando eu estiver preparado no momento para encarar a sociedade de fora, aí a gente libera ele. Aí que já vem entre a parte do gnosco, para que o indivíduo venha lidar com toda a pluralidade de conhecimento. Então, pensando nesses fundamentos e nesses conceitos, será que a gente pode estar sujeito a ficar somente na perspectiva rousseauiana de seguir esse padrão assim, meio romano, tal, de pegar essa educação, fazer essa aplicação, mas às vezes os pais que entregam os filhos a determinados educadores ficam questionando o que é que aquela criança vai aprender em sala de aula, tal, devido a ele já ter aquela mentalidade um pouco judaica, um pouco cristã, de entregar a criança para a questão da escola só a partir de determinada idade, quando ela tiver a consciência crítica de aceitar e não aceitar, de querer e não querer e tal. O que é que vocês acham disso aí? Desculpa, Jeremias, a tua pergunta foi direcionada a alguém específico? Para você, para o Ian e para o José, qualquer um de vocês pode responder, que está muito próximo à exposição de vocês em relação ao que eu perguntei. Bom, primeiro eu vou me arriscar aqui num território que talvez me seja mais confortável. Eu não conheço o judaísmo, na verdade eu não me aproximo muito de nenhuma religião, apesar de ter sido batizada e ter sido criada numa família católica, eu segui por outros caminhos, por caminhos outros. Então, no que se refere à questão da religiosidade, eu vou me abster. Mas, apesar de todo o debate filosófico que a gente tem feito aqui hoje, Jeremias, eu, enquanto mãe, prefiro te responder a partir da minha própria experiência com meu filho. Eu tenho um filho que tem 10 anos, e agora há pouco, quando eu vi o Ian e a Roselene falando sobre o Emílio e Rousseau e a educação, na verdade, quando a gente envia o filho para a escola, a gente já tem que ter de antemão que a escola ela vai estar condicionada e alinhada com determinado propósito social. Então, você já tem que... a ideia parte de que eu vivo numa determinada sociedade que educa o indivíduo de uma determinada forma e para algo. A maioria das escolas são assim, né? Eu sou de Amargosa e agora estou em Vitória da Conquista, e vim para cá com uma perspectiva de talvez encontrar uma educação diferente da que eu estava buscando para o meu filho, porque, vou para uma cidade maior, vou sair do interior e talvez eu encontre isso. E não encontrei. Então, o que a gente percebe mesmo é que a escola, ela está muito mais preocupada, hoje em dia, a gente fala que a gente já se libertou de uma educação tecnicista, bancária, não. Hoje a gente tem uma educação que ainda é extremamente voltada para o Enem, e é desde sempre. É desde a mais tenra idade. Então, a escola, ela está hoje, do modo que eu entendo, ela está sim voltada para atender a parâmetros e a atender uma legislação específica. A educação, que você chamou da família, de casa, de que ela só vai para algo institucionalizado a partir dos 12 anos, ela tem que acontecer sempre. Eu acho que foi o Ian que dizia... a gente vai dizer para uma criança, olha, por favor, olha, muito obrigado, e o que é que ela entende, como é que ela se percebe? E talvez ela não entenda, talvez ela receba isso como uma sobrecarga, mas eu acredito mesmo no que Orlando disse, a gente tem que expor essa criança e a gente tem que dar as informações dentro daquilo que ela consegue compreender, para que o mínimo fique. Eu não posso permitir que meu filho, assim
entendo eu enquanto mãe, viva numa sociedade misógina, homofóbica, racista, que a gente viva num sistema democrático que não se faz democrático e não conversar sobre isso em casa. A educação também se faz em casa e ela precisa, sim, se contrapor essa educação maior, essa educação institucionalizada. A gente precisa conversar com a escola, dialogar com a escola, estar presente na escola. Não dá para você colocar seu filho numa instituição e dizer, pronto, toma aqui. Isso já foi, isso é um passado retrógrado que a gente precisa vencer, apesar de muitas realidades ainda serem assim. Então, enquanto mãe, muito mais agora do que quando estudante de filosofia, ou enfim, né, mestrando em educação, eu penso que a gente sim precisa conversar com a criança, isso, até porque não sei se vocês acompanham ou se vocês já viram aquelas frases surpreendentes que as crianças soltam com 2, 3 anos, num nível de compreensão que às vezes é muito maior do que o nosso próprio. Então, se a gente coloca só na escola a função de educar, e aí você fala que a educação é diferente de conhecimento, sim, né? Mas também que tipo de conhecimento a gente produz na escola? Que tipo de conhecimento a nossa sociedade está tornando como válido? Que tipo de conhecimento é validado na minha relação com o meu trabalho, com o meu colega, com a educação que eu dou para o meu filho, né? Então, eu acho que educar é muito mais ação, né? É muito menos formal, porque formar me lembra a ideia de forma, de novamente colocar numa caixinha e de padronizar. Educar está mais relacionado com a ação, né? Se a gente desmembra essa palavra, ela educa e ela só se faz na ação. Eu preciso ser também para o meu filho um exemplo prático. Eu não posso ser teórico. Óbvio que a gente que é mãe, acho que aqui deve ter mães e pais, em algum momento a gente já quer exercer controle, porque, filho, faz isso, daqui a pouco, mãe, tô indo, mãe, já vou, mãe, passa 3 dias e ele tá lá no sofá ainda sem fazer o que você pediu. A gente exerce algum tipo de controle, mas é um controle que está sempre como uma ressonância daquilo que a gente acredita na ação para a educação dos nossos filhos. Assim penso eu, né? Não sei se colaborei de alguma forma. Então, eu vou tentar ser rápido, né? A colega já contribuiu muito, então eu vou pensar em 3 domínios muito rápido. O primeiro domínio é de uma obra que particularmente eu gosto muito, que é Em Defesa da Escola, do John Marshall, eu estou me esquecendo outro autor. E ali ele resgata o conceito da escola, né, da ecolé grega, que é tempo livre, observando que naquela época, quando a escola nasce, ela é justamente para dar tempo livre a quem não tinha direito nenhum a ele. Então ela nasce com algo que os autores conseguem trazer com muita maestria, que se tem, ela conserva até hoje, que se chama a transgressão. A escola é transgressora. Porque, repito, ninguém tinha direito a tempo livre, se cria a escola para dar tempo livre a quem não tem direito. Quando nós olhamos para a sociedade, muitos de nós que estudamos em escolas públicas, nós não tínhamos direito a nenhuma mudança social. Nós não tínhamos. Quem nos permite isso, existe outra possibilidade, claro, pelo futebol, pelo não sei o quê, mas pelo conhecimento, quem te dá a possibilidade de mudar de classe social é a escola. Por isso que ela continua sendo transgressora. Nós não teríamos o direito dessa mobilidade, que nós estávamos condenados a permanecer exatamente onde estávamos ou onde nascemos. É a escola que transgride isso e nos permite adentrar a universidade, depois fazer um concurso, conseguir uma certa estabilidade, esse é o caráter transgressor da escola, que é por isso que eu vejo com muito estranhamento toda a defesa de uma sociedade sem escola, e principalmente quando se pensa o movimento de você tirar a escola, você tirar o aluno da escola, ou como a escola não fosse importante. Nesse momento, você tira toda a possibilidade de transgressão, toda a mobilidade via conhecimento, ela também é retirada da sociedade. Então, a destruição da escola, ela interessa, claro, a grupos hegemônicos. O segundo ponto, o domínio que eu gostaria de destacar, é exatamente pensar a escola dentro das suas multiplicidades, que a colega colocou algo aqui muito interessante, e que nós não pensamos a formação como ela deveria ser. Vocês percebam que a formação ela está sempre para além do sujeito. Então, eu estudo para passar no Enem, eu estou na universidade para o mercado de trabalho, eu nunca penso uma formação, nunca penso o caráter de formação, eu nunca penso essa ideia de me voltar e de melhorar e de pensar algumas questões muito minhas em relação na relação com o outro, na relação com a sociedade. Esse é um ponto também. E na linha desse ponto é importante destacar
E aí eu penso agora com os irmãos Humboldt, da Alemanha, que eles vão dizer, olha, toda formação, ela precisa ter uma profusão de elementos e de disciplina. Você se torna um ser autônomo quando você tem filosofia, sociologia, matemática, arte, enfim, quanto mais disciplinas você tiver, mais áreas de conhecimento você tiver contato, mais isso vai favorecer a tua formação para uma formação que nós chamamos de autônoma. Mas toda vez que nós temos uma formação que é retirada a isso, cada vez mais você vai se tornar subserviente à sociedade. Quanto mais restritiva são os processos formativos, mais dóceis se tornam os indivíduos. Então, me parece que, ampliando a discussão, quando você vê a reforma que nós tivemos, que tira a sociologia, que tira a filosofia, é exatamente permitir essa formação cada vez mais deficiente para uma sociedade cada vez menos ativa no sentido dos seus atores. E, por fim, pensando ainda nessa questão, é interessante, repito, mesmo com essa possibilidade de entendermos a escola enquanto lugar de transgressão, o quanto ela também tira alguns elementos nossos. O Rancière escreve um livro que ele vai dizer, olha, observe uma criança quando ela entra numa escola, me lembrou que a colega falou também, o quanto ela pergunta, né? Ela questiona tudo. Mas você observa que depois, quando ela sai, ela não questiona mais nada, ou seja, todos esses processos de subjetivação aconteceram de uma forma muito eficiente no sentido de tirar o caráter questionador que nós essencialmente deveríamos ter. Então, são questões a serem pensadas, essa questão religiosa, ela nos atravessa, porque nos vai dizer Deleuze no curso sobre Foucault que a subjetividade é histórica. Então eu posso dizer, não, eu sou ateu, mas você, aquele que se professa isso, ele também é atravessado por todos esses condicionantes históricos da fé cristã, de tudo, que são algo que nós muitas vezes precisamos pensar também o quanto isso é benéfico no sentido da formação. Mas eu não quero me estender muito para dar oportunidade aos colegas. Gente, fui informada agora, né, que a sala vai ser fechada às 18h15. Então já são 18h12. Vocês têm a frequência aí para assinar, tá? Eu sei que o Gilemar quer falar, né? Gilemar, eu gostaria que você falasse para a gente encerrar o nosso encontro de hoje, tá? Porque daqui a pouquinho vão fechar a sala. E não esqueçam de assinar a frequência de vocês, tá bom? Pode. Não, eu serei muito breve, professora. Na verdade, agora o debate, ele emergiu para questões extremamente interessantes. O que eu queria assinalar primeiro, assim, que a crítica da escola sempre foi uma demanda anarquista. E que a hegemonia da escola, e quando a gente fala de escola aqui, não tem isso, nem nada, a escola moderna em nada se relaciona com a escola grega. A escola moderna é o modelo prussiano de fazer educação. E essa hegemonização desse modelo escolar tem empobrecido todas as outras formas de pensar e fazer educação. Além do mais, eu acho que é ingênuo achar que a escola vai muito bem ou que a escola tem permitido muitas transgressões. Aquilo que a gente tem visto, e os estudiosos da escola apontam, é que a escola vive uma profunda crise, uma crise de sentido e uma crise de legitimidade. Hoje, essa demanda que existiu nos primórdios da escola, de que você vá para a escola, entre pobre e ao final sai rico, e que você vai ter mobilidade social, isso está cada vez mais provado que isso não existe. Na Europa você vai encontrar gente com doutorado servindo cafezinho. Não que isso seja demérito, mas isso mostra que a escola já não garante a empregabilidade. Hoje a quantidade de advogados, engenheiros que estão trabalhando como garçom, motorista de Uber, etc., é enorme. E não que isso seja demérito, mas isso apenas mostra que a escola já não garante, ela já não garante aquela progressão, a possibilidade de ascender socialmente. E só para concluir, ao mesmo tempo, cada vez mais a crise de sentido é muito forte dentro da escola, em que você é entupido de muitos conteúdos. E nesse sentido, eu acho que é uma demanda da sociedade fazer uma crítica da hegemonia da escola para fazer emergir novas formas de pensar e fazer a educação. E só para concluir, eu queria dizer o seguinte, que esse debate posto por Jeremias é extremamente necessário. De fato, há uma diferença entre saber filosofia, ensinar filosofia e educar com filosofia. Eu posso saber filosofia, eu posso ensinar filosofia e eu posso não educar com a filosofia. Se eu posso ter um ensino de filosofia que deseduca, o John Dewey já colocou isso. Para ensinar com a filosofia, isso tem que estar submetido a determinados objetivos pedagógicos. É isso, professor, me desculpe se eu me alonguei. Querido.
Então, olha só, nós vamos encerrar a nossa reunião hoje. Foi uma reunião bastante produtiva, a gente aprendeu bastante, tá? Não esqueçam de assinar a frequência de vocês, tá? E a gente termina por aqui, tá? Prazer em conhecê-los, tá? Muito prazer. Prazer, professora. Prazer, colegas. Um abraço. Tchau, Até o gente. Boa próximo noite. encontro. Boa noite, gente. Um Tchau. abraço.